Gente, vou contar uma história que aconteceu com um pescador chamado Francisco. Francisco era um pescador que morava com sua esposa Rosália, que o chamava carinhosamente de Chico, e mais 2 filhos pequenos, do outro lado do rio, bem na barranca. Ele tirava o sustento de sua família dali mesmo. Tinha umas hortinhas de mandioca, de milho e algumas frutas. Umas poucas galinhas que ficavam soltas pelo terreiro, mas o que gerava maior renda eram os peixes que ele pescava ali no rio em frente à sua casa. Volta e meia ele ia até a cidade, que ficava a alguns quilômetros dali, para vender seus peixes. Ele levava tudo em um carrinho de mão, pois não tinha carroça. Na cidade ele vendia todos os peixes, passava numa venda e trazia o que faltava para casa. Ele costumava deixar o carrinho de mão escondido do outro lado do rio, na margem oposta da sua casa. Para chegar até lá, com os peixes, ele usava uma pequena canoa. Era o seu único meio para chegar ou sair de sua casa. Não existia estrada no lado em que sua casa ficava, e também não tinha ponte. O rio era muito largo. A canoa era o único jeito, a única solução para ir e voltar. Chico era um homem bom, temente a Deus, trabalhador, humilde, sem vícios e bem sincero. Adora sua família, era um excelente pai, muito carinhoso e brincalhão com as crianças. Mas tinha uma coisa perturbando a vida do Chico. Ele havia reparado que há algum tempo um corvo branco andava lhe perseguindo. Onde ele ia, lá estava o corvo. Não muito próximo dele, num galho de árvore ou em cima de um pau de cerca. Era constante. Não interessava onde ele ia. O corvo estava por perto. Chico nunca contou sobre a perseguição do corvo para ninguém. No começo, ele nem deu bola. Achou curioso, mas aquela perseguição do corvo branco já estava deixando o Chico preocupado. Por que aquele corvo o seguia? Ele queria peixe? Ou seria um mau agouro, pensou ele. Incomodado, Chico resolveu contar para sua esposa o que estava acontecendo. Disse que havia um corvo branco lhe perseguindo em toda parte. Relatou também que já havia espantado o corvo algumas vezes, mas ele não ia embora. Ela entendeu, mas não acreditou. Ela não era muito de acreditar em superstição. Falou que talvez fosse apenas uma coincidência, pois quem sabe tinha muitos corvos por lá, apesar de ela nunca ter visto um corvo branco. Chico ficou aliviado por ter compartilhado o que estava acontecendo, mas continuou preocupado. Um certo dia, depois de ter feito uma excelente pescaria, Chico se preparou para ir até a cidade vender seus peixes e fazer compras. Colocou tudo na canoa e lá se foi o Chico, remando, rumo ao outro lado do rio. Chegando no outro lado, Chico colocou tudo em seu carrinho de mão e foi rumo à cidade, como sempre fazia. Nem lembrou mais do tal corvo, mas ele estava por ali. Ele é que não viu. Chegou na cidade e logo vendeu todos os peixes. Passou na venda e tomou o rumo de casa. No fim da tarde, depois de horas caminhando, cansado, Chico chegou na barranca do rio, escondeu o carrinho de mão e foi pegar a canoa. Sem perceber, pisou em falso no chão irregular, escorregou e caiu de cabeça numa pedra. Acabou rolando para dentro d'água e lá mesmo ele ficou. Era tarde da noite quando sua esposa, preocupada, foi até a porta da casa e de lá ela tentou ver se seu marido estava a caminho. Ele nunca chegou tão tarde assim. Algo havia acontecido, pensou ela. E agora, o que seria daquela família? Eles eram dependentes do Chico. Como aquela jovem mulher daria conta de cuidar da casa, dela e dos filhos?
sem a ajuda de seu marido. Era realmente muito triste. O Chico não merecia aquele destino. As horas foram passando, a madrugada foi chegando. A esposa do Chico, na porta da casa, não tirava os olhos do rio, iluminado pela lua. Era muita ansiedade. De repente, ela viu o reflexo de um homem remando a canoa, vindo em direção à casa. O alívio daquela mulher foi de imediato. Era o Chico, seu marido. Quando a canoa apontou no barranco, ela iluminou com o lampião e teve uma surpresa. Seu marido estava caído dentro da canoa com um ferimento na cabeça. Quem estava remando era um homem vestido de branco. Rosália prontamente ajudou o estranho homem a retirar seu marido da canoa. Os dois levaram o coitado do Chico para dentro de casa e colocaram na cama. Ele balbuciou algumas palavras que deu para entender que ele agradecia a ajuda do bondoso homem, que em seguida contou o que havia acontecido com o Chico. Rosália também agradeceu ao homem e ofereceu pernoite, pois já era tarde e ele deveria estar cansado. O estranho homem agradeceu o convite, mas disse que precisava ir. Rosália então disse que ele podia levar a canoa para atravessar o rio de volta, que depois eles dariam um jeito de buscar. O homem gentilmente agradeceu novamente e saiu pela porta. Rosália ficou ali cuidando e fazendo curativos no seu marido. Quando clareou o dia, Rosália foi até a porta da casa e de lá avistou a canoa que estava do lado de cá do rio, em frente à sua casa. Estranho, pensou ela, como aquele homem de branco retornou.